Bom, Cíntia VR já está no estúdio para a sua crônica semanal. E aí, Cíntia, tudo bem? Tudo bem. E aí? Essa semana, então, o tema é bullying, em toda parte, né? Então, aqui, para mim também, bullying, o bullying da magreza. Ok. Então, é o seguinte, eu tive num jantar de aniversário, no sábado, que eu comi, assim, a melhor paella da minha vida, assim, de tu querer ter 4 estômagos para caber, assim, acabar com tudo, né? E ficar triste porque não cabia mais, tá? E nesse jantar teve uma coisa muito interessante, assim, porque tinha uma única criança no jantar de aniversário de 9 anos. E começou assim com uma tia, chamando ela de lado e... Escuta, querida, assim, ó, tu precisa emagrecer. Tem que aproveitar agora, que tu ainda não tem 10 anos, que é mais fácil, assim, falando. E eu olhando a menina baixando os olhos, sabe? Ficou, mas não falou nada, porque, né? Continuou alegre, que a maioria das crianças, a gente quando é criança ainda tem espírito esportivo, né? Se fosse uma adulta, tinha dado na cara dela, tinha saído chorando. Não, mas criança... Continuou o jantar, ela então pediu uma coca normal. Aí disseram que não tinha coca normal, só tinha light e se tratando dela, açúcar estava mais que bom, né? Isso não tinha nada a ver com o caráter doce da menina, né? Não, tinha que ver com que ela tá quadradinha, né, aos 9 anos, como é bem típico. E pra mim, Kátia, foi assim um flashback da pior qualidade, porque fui direto pros meus 10 anos de idade, onde eu era quadradinha, tinha saído de uma infância super magricela, ágil, de todas as árvores e muros e traquinagens, e tinha ganhado bastante peso. Meus irmãos me trucidavam. Era assim, qualquer coisa, toda a raiva, inveja e mais um pouco de tudo, assim, da fraternidade naquele momento, né? E eu não entendia aquilo. Pra mim era assim, eu ia pra ser pra sempre uma mulher gorda, aquilo eu ia ser obesa, não tinha mais o que fazer. A mãe dizia, não, minha filha, tu tá guardando nozes para o inverno, ela dizia pra mim. Eu não entendi muito bem aquilo que ela tava me falando. Foi muito ruim pra mim, Kátia, porque, claro que eu não atribuo isso aos meus irmãos e a esse acontecimento, mas é uma fase em que a gente tá muito sensível, né? E pra mim, eu tive problemas depois bem mais graves, perto dos 20 e poucos anos. Eu tive 3 anos de anorexia, né, pra quem não sabe, né? Foi super sofrido, um problema de identificação com o corpo, de controle alimentar e até hoje aquela dificuldade de aceitar a imagem, de achar que, até hoje se me falam, ai, Cíntia, como tu é bonita, fica, tipo, será mais bonita? É difícil, sabe? Não, eu imagino que como isso deve reverberar na cabeça. A gente nem sonha, né, que cada pessoa tem uma história, assim, às vezes ela é bem mais pesada do que se supõe, Claro, né? que sim. A gente te olha e diz assim, não, nasceu bonita, ela é assim desde pequena, né? Não, mas tá tu passou... né? Não, e não é assim, né? É toda uma luta, um trabalho. E acho que o que aconteceu nesse jantar e que mexeu tanto comigo de ter visto aquilo... Não é que eu acho que... essa coisa do bullying, eu acho que começam a exagerar. Eu acho que tem embates sociais que vão acontecer na escola, que vão ter crianças que naturalmente vão nos combater, as crianças vão dizer coisas. É porque isso foi a vida inteira, né? Assim. Só que não tinha esse nome e não se combatia. Mas eu também eu era muito alta, então... Claro que pegavam no meu pé, girafa, biriri, barará. Né? Então, assim, todo mundo que é diferente... na minha geração e nas anteriores e posteriores... Para sempre. Para sempre. As crianças falam, né? Essa naturalidade de xingar, de ofender. E acho que... Mas ainda nós estamos fazendo esse trabalho social agora, de educação, do que isso proporciona. O que aquele momento me pegou foi pensar assim... Tá, mas dentro de casa, vamos dar um tempo. Pelo amor de Deus. O que adianta ler na 0 Hora, ouvir no jornal, e falar, e ver na TV Com, e xingar, e dizer, mesmo, bullying é um horror. E vira pro lado e fala, queridinha, assim, ó, mas tu tá uma porquinha. Não come, para. O que adianta? Vamos começar por dentro de casa. É uma idade onde a gente tá aprendendo a amar o corpo, a ter um corpo, a compreender isso. Então, dá um tempo, essa guria não vai ter recreio nunca. Se no colégio vai ser um massacre, então vamos começar por dentro. Na hora da festa, não dá. Porque depois o bullying fica, né? E a gente vai trabalhando vida fora, o bullying de dentro para dentro, as vozes dentro. Então, poder fazer esse trabalho
começa em casa, deixa a criança comer, a primeira menstruação, a guria espicha, se vai. Então tem toda uma questão de calma, com o medo da obesidade, calma, para não trucidar as pessoas em casa. Claro, pô, legal, acho importante que isso seja dito, assim, publicamente, né? Porque as pessoas, às vezes, também, é como tu disse, estão lendo ali a matéria, sabem o que é, mas aí não tem noção do que estão elas próprias não é comigo. Não é comigo. É pro bem da menina que tá gorda. A gente erra, né? Todo mundo comete erros, mas é legal que a gente se dê conta, claro que sim. Né? Então, obrigada, Cíntia Verri. Muito obrigada pela tua crônica falada, mais uma vez, matadora, tá?